Incontinência urinária atinge 5% da população mundial de todas as idades, acometendo com mais frequência mulheres e idosos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são 10 milhões de brasileiros com esta condição. E justamente sobre esse assunto, quem conversa com a gente é o Thiago Ferreira, urologista, que já se encontra aqui conosco no Banho de Cidade, primeira edição. Doutor, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Banho de Cidade, primeira edição. Explica pra gente, doutor, qualquer pessoa pode ter incontinência urinária, mas nem todas as situações são iguais, né? Exatamente. A incontinência urinária é aquela perda involuntária de urina. E, teoricamente, qualquer pessoa pode apresentar esse quadro, tá? Ou pode ser de uma forma bem breve ou de uma forma mais prolongada. Obviamente, existem algumas populações que têm um maior risco para ter a incontinência urinária, como as pessoas mais idosas e principalmente as mulheres, tá? Se elas são iguais para todo mundo, não, tá? Existem alguns tipos de incontinência urinária. Existe o tipo de incontinência urinária por esforço, ou seja, aquela pessoa que tosse, espirra, pega um peso forte e acaba escapando alguma urina ali. Existe um outro tipo também, que é a incontinência de urgência. É aquela vontade incontrolável e vem aquela sensação de urgência para urinar. A pessoa não consegue chegar até o banheiro e acaba perdendo a urina ali mesmo. E quando a gente fala em perder urina, são gotículas ou já tem uma quantidade considerada aí, doutor? Isso também varia, né? A gente pode graduar a incontinência urinária leve, moderada a grave. Isso baseado na quantidade de urina que a pessoa está perdendo. Existem pessoas que perdem 1, 2, 3 gotinhas ali que pouco atrapalha no seu dia a dia. Agora, tem pessoas que realmente perdem uma quantidade grande e acaba tendo impacto grande na vida social dessa pessoa. A gente pode dizer que continência urinária acaba sendo que uma complicação normal ou não? Por exemplo, eu fiquei com tanta vontade de ir no banheiro, acabei fazendo xixi na calça, acabei conseguindo não me segurar. Então, assim, a partir de que ponto que a gente deve... Opa, tem alguma coisa de errado aqui. Olha, eventualmente pode ser que aconteça isso de uma forma bem pontual, ou seja, uma vez ou outra aconteça e aquilo não se repita, né, e não persista na vida da pessoa. Porém, se essa condição de incontinência persistir, né, e começar a atrapalhar a vida social, realmente é importante que se procure um acompanhamento, uma orientação médica com relação a isso. Agora, quem realiza atividade de alto impacto está livre da incontinência urinária, doutor? Enfim, a incontinência urinária ela atinge bastante os atletas de alta performance, ou seja, aqueles atletas profissionais, tá? Porque o grupo muscular trabalhado, ele não é aquele que vai controlar a urina. Então, se o atleta ele trabalha a musculatura que não contém a urina, ele vai sim ter um maior risco de ter incontinência urinária. Agora, quais são as causas para que a pessoa tenha a incontinência urinária? O que ela fez para que ela tenha aí a incontinência? Essa é uma pergunta muito simples, assim, é muito variado a causa, né, o porquê que ocorreu essa incontinência urinária. Por exemplo, em pessoas mais idosas, que a musculatura, né, da região que a gente chama de assoalho pélvico, que é a musculatura que ajuda a conter, né, trabalhar junto com o esfíncter urinário e contém essa urina, ela começa a ficar mais fraca. Tá? Por exemplo, homens mais idosos que têm uma próstata aumentada, eles tendem a ter também incontinência de urgência, aquela vontade urgente de ir ao banheiro também, por conta do aumento da próstata. Gestantes tendem a ter incontinência urinária também, porque aumenta a pressão dentro do abdômen e isso comprime a bexiga. A bexiga fica com a sua capacidade reduzida e acaba uma vez ou outra escapando a urina involuntariamente. Exercícios, doutor, alguma forma para que a incontinência seja amenizada? Sim, existe. É importante você tocar nesse ponto, porque eu trabalho muito com os pacientes, tanto acompanhamento médico quanto o acompanhamento fisioterápico, porque existe uma série de músculos ali na região do assoalho pélvico que devem ser trabalhadas, devem ser estimuladas, e isso não é tão fácil de se fazer. Então, o auxílio de um fisioterapeuta ali para orientar qual é essa musculatura que deve ser trabalhada é fundamental. E a fisioterapia pélvica ajuda bastante vários casos de incontinência urinária, principalmente os casos leves a moderados. Agora, pessoas que têm a incontinência, elas por algum motivo precisam seguir algumas orientações, como evitar
frutas que têm ali uma quantidade considerada de água, por exemplo, a melancia, diminuir um pouco mais da ingestão de água. Assim, quais são essas orientações? Essas orientações elas servem principalmente para o tipo de incontinência por urgência. Existem alimentos que estimulam a contração da bexiga de uma forma acima do normal. Por exemplo? Criando uma bexiga hiperativa. São alimentos, por exemplo, a cafeína, tá? O álcool. Frutas cítricas que são um pouco mais ácidas estimulam essa contração acima do normal da bexiga e acaba gerando essa sensação de urgência, né? Faz com que a pessoa tenha que correr até o banheiro e muitas vezes ela não consegue chegar lá e acaba perdendo a urina. Agora, é possível que a pessoa tenha, o senhor explicou os tipos, né? A incontinência por urgência e qual é a outra? Por esforço. E por esforço. É Isso. possível ela ter por esforço e urgência? Exato, tem sim. É o que a gente chama de incontinência mista, né? Ela apresenta os dois componentes, tanto a parte por esforço, né, espirra e perde urina, tanto a parte da urgência, aquela vontade incontrolável de ir até o banheiro. Poxa, exemplo, eu tenho incontinência urinária, eu seguindo as orientações, os exercícios, é possível que um dia esse problema não me pertença mais, doutor, ou não? Sim, sim. É uma pergunta muito, muito boa. Porque muitas vezes a incontinência ela é um tabu para o paciente. Né? Ele até evita falar, comentar com os amigos, até do próprio médico ele evita comentar. Mas a esmagadora maioria dos tipos de incontinência urinária são tratáveis, né? Podem ser tratadas. E como é que são esses tratamentos? Primeiramente, tem que se achar a causa. Né? Como eu falei aqui, existem várias causas de incontinência urinária. Então, precisa chegar num diagnóstico correto. Tá? A partir desse diagnóstico é traçado um tratamento. Tá? Então, primeiramente chegar no diagnóstico e depois fazer o tratamento de acordo com aquele diagnóstico. Há alguma forma de prevenção, doutor, em relação à incontinência? Ou as pessoas falam bem assim, olha, não pode segurar muito xixi, olha, não pode segurar por muito tempo, que pode causar complicação. Essa complicação talvez seria a incontinência urinária? Como é que a gente pode prevenir isso? Na verdade, assim, segurar muito a urina pode causar infecção urinária. E a infecção urinária é uma das causas também de incontinência por urgência. A presença da bactéria ali na bexiga, ela causa uma irritação na musculatura da bexiga, né? E essa bexiga ela começa a contrair de uma forma acima do normal e pode ocorrer ali uma perda involuntária de urina, tá? Então, segurar muito a urina também não é aconselhado, tá? Olha só, agora os casos mais graves, doutor, nesses casos, cabe aí a cirurgia? Como eu falei, a fisioterapia ela serve muito bem nos casos leves a moderados, tá? Agora, nos casos moderados a grave, realmente o tratamento cirúrgico ele deve ser levado em consideração, tá? Porque realmente o exercício, a musculatura já está muito fragilizada. Então, você precisa ali de corrigir esse assoalho pélvico de forma cirúrgica para atingir o resultado ideal. Agora, quem tem insuficiência cardíaca também pode ter esse problema de incontinência urinária? A insuficiência cardíaca ela gera um acúmulo de líquido no organismo como um todo, né? Porque a bomba cardíaca, o coração, ele não consegue mais bombear o sangue de forma adequada. Isso traz como consequência o acúmulo de líquidos, né? E consequentemente pode ter um armazenamento maior ali de urina na bexiga e essa quantidade exagerada pode sim levar a essa incontinência, né? Essa perda de urina involuntária. E tem os fatores de risco, né, doutor? Por exemplo, o tabagismo, o sedentarismo, essas coisas acabam influenciando também, né? Bastante. Por quê? Por exemplo, a questão do tabagismo. A pessoa que fuma já há bastante tempo, geralmente tem tosse crônica, ou a pessoa que já tem uma doença pulmonar crônica, ela fica tossindo. O que isso resulta? No aumento da pressão dentro do abdômen, né? É o mesmo caso da gravidez. Quando aumenta essa pressão dentro do abdômen, a bexiga ela fica contraída, ela fica comprimida. E aí essa compressão na bexiga gera essa perda involuntária. Olha só, o doutor Tiago Ferreira, urologista, o doutor conversou com a gente aqui sobre o tema incontinência urinária. Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa reportagem, é só você acessar as redes sociais da Band Amazonas, que essa entrevista vai estar lá para você assistir novamente. Doutor, eu quero muito agradecer a sua participação conosco aqui no Band Cidade, primeira edição. Muito grande estar aqui, viu? Volte mais vezes aqui com a gente. Muito obrigada, Obrigado viu? a você. Tenha um excelente dia de trabalho.